Olá, me chamo Tamires Souza Magalhães e sou aluna da Instituição de Ensino SESI de Gurupi, Tocantins. E neste vídeo estarei respondendo perguntas sobre a pandemia mundial da AIDS, que está presente no enredo A História da Humanidade Contada pelos Vírus, do autor Stefan Cunha Udivari. Bom, então vamos lá. Primeiramente, precisa-se entender o que é uma epidemia. Epidemia se dá quando ocorre o aumento do número de casos de uma determinada doença em um curto período de tempo. E essa doença ela pode se alastrar em diferentes regiões, seja ela estados, cidades ou no país todo, mas nunca atinge um nível mundial, pois se atingisse um nível mundial, seria considerado uma pandemia. AIDS significa a Síndrome da Imunodeficiência Humana. Ao longo dos anos, esta doença viral se tornou muito conhecida em diversas áreas do mundo, áreas como medicamentos, políticas sociais e direitos humanos. Sua forma de ocorrência se deu por várias epidemias regionais que ocorreram em diferentes anos, em alguns países, como por exemplo, África do Sul, Quênia, Índia e até mesmo Brasil. O primeiro caso publicamente da AIDS ocorreu por volta de 1981 nos Estados Unidos, devido ao aumento de casos em pacientes masculinos e homossexuais, moradores de São Francisco. A identificação desse vírus se deu por meio do sarcoma de Kaposi, causado por pneumocistes, que são presentes no nosso sistema imune, que hoje se sabe que são características comuns de sintomas da AIDS. Logo, todos pensam que a AIDS realmente surgiu nos Estados Unidos por volta de 1981, com o surgimento de casos dessa doença. Mas não, sabe-se atualmente, com estudos confiáveis, clínicos e epidemiológicos, que a AIDS surgiu em 1960 na África Equatorial, em símios, e posteriormente em 1965 em nativos africanos. Logo, pressupõe-se então que o HIV, vírus da imunodeficiência humana, tem origem africana e está relacionado com a mutação do vírus do macaco, provavelmente criado pela manipulação de carnes infectadas de chimpanzés. Por fim, a doença então foi se espalhando e sendo levada para várias regiões após a mutação desse vírus. Pois bem, o vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS, HIV, é um retrovírus classificado na subfamília dos lentivirida. Este vírus é composto por RNA e, como todo vírus, tem sua característica peculiar. Como já sabemos, a AIDS é transmitida pelo vírus HIV, que caracteriza pelo enfraquecimento da imunidade do corpo, ocasionando assim doenças oportunistas em nosso sistema imunológico. Bom, as células mais atingidas são os linfócitos TCD4+, e é alternando o DNA dessas células que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Um fato muito importante a se atentar é que ter HIV não é a mesma coisa que ter AIDS. Existem muitas pessoas que têm o HIV presente no corpo e são soropositivas, mas não possuem AIDS. Passam anos sem ter os sintomas dessa doença, logo não a possuem. Mas podem sim transmitir o vírus para outra pessoa, e essa, por sua vez, pode desenvolver a AIDS. O vírus HIV é transmitido através de relações sexuais sem proteção, que é a camisinha, ou através de objetos cortantes, perfurados, agulhas sujas de sangue, com pessoas que são soropositivas, ou seja, já têm o vírus HIV presentes no seu corpo. Já no Brasil, os primeiros casos de AIDS foram confirmados somente em 1982, no estado de São Paulo. E desde já, até hoje, existem mais de 600 mil brasileiros contaminados pelo vírus da AIDS.
Do total de casos confirmados da AIDS, mais de 80% se concentram nas regiões sul e sudeste do Brasil. A região sudeste conta com o maior número de casos e, apesar da sua alta taxa de incidência, se encontra moderadamente desde 1998. Do total de casos, 80% se concentram nas regiões sul e sudeste do Brasil. A região sudeste, por si só, é a que tem mais número de casos de pessoas contaminadas por essa doença e apresenta uma alta taxa de moderação de casos desde 1998. Apresentou um alto número de casos em 2003, mas conseguiu ter estabilidade no próximo ano, em 2004. O organismo leva de 8 a 12 semanas para começar a produzir os anticorpos do HIV, e os primeiros sintomas são muito parecidos com os de uma gripe, como uma febre ou um mal-estar, dores de cabeça, dores no corpo, entre outros. Por isso, a maioria dos casos passa despercebida, pois as pessoas pensam que é uma gripe comum. Mas qualquer sinal de sintoma do HIV ou de uma pessoa soropositiva, consulte as unidades de saúde para ter certeza de qual é o seu caso. Pois bem, é de conhecimento geral que, apesar de muitos estudos científicos com base nisso, desde a descoberta do vírus HIV e da doença viral AIDS, não se tem a cura exata para essa doença ou qualquer vacina como forma de prevenção. Mas é preciso entender por que a AIDS não tem uma cura exata. Bom, a grande jogada do HIV é a forma como o vírus se reproduz dentro do paciente, para que essa doença não tenha cura. O vírus só se reproduzem em contato com alguns seres vivos, e o HIV ataca vários tipos de células, principalmente os linfócitos T. Dentro do HIV, há o RNA e a transcriptase reversa, uma proteína que ajuda o RNA, que é um material genético simples de uma fita só, a se transformar numa dupla fita, assim como o DNA. O ponto está aí. Quando o vírus entra em contato com a célula, a transcriptase entra em ação e o RNA se fantasia de DNA para poder entrar na célula sem ser percebido. E num piscar de olhos, as nossas células se tornam uma verdadeira máquina de reprodução do vírus do HIV, que posteriormente irão contaminar outras células, que se fixarão no núcleo e grudarão no DNA. E isso vai formando um ciclo infinito. E é por isso que o paciente não vai ter a cura, pois destruir o material genético daquela pessoa, que é o DNA, não é uma boa ideia. E é ali justamente que o RNA vai se fixar, que o vírus vai se fixar. Ainda não há cura para o HIV, mas muitos avanços científicos e estudos nessa área possibilitam que pessoas que tenham esse vírus tenham também uma boa qualidade de vida. O tratamento ocorre por meio de acompanhamento médico e remédios antivirais. A medicação tomada de forma correta diminui a multiplicação de vírus no corpo e recupera o sistema de defesa do ser humano. Mas o paciente não pode esquecer ou abandonar os remédios, senão o tratamento não dará certo. Atualmente, existem os medicamentos antirretrovirais, coquetéis anti-AIDS, que ajudam o paciente a ter uma melhor qualidade de vida, se tomados de forma corretamente. Algumas outras atitudes, como se alimentar bem e fazer exercícios físicos, ajudam na sobrevivência do paciente soropositivo. Seguindo todos esses passos, a pessoa pode ter uma vida normal, sem abandonar sua rotina, vida afetiva ou social. E como estão os casos na atualidade? O que foi entendido é que a AIDS ocorreu em diversos países por várias epidemias que tiveram suas características diferentes. Epidemias em lugares como Brasil, Estados Unidos, África do Sul, Índia, Quênia, mas essa doença está presente em um nível até mesmo mundial. Hoje em dia, apesar de todas as formas de prevenção, existem mais de 14 mil pessoas que são contaminadas por dia.
Outro fato a se destacar é que até 2010 foram deixadas mais de 20 milhões de crianças na orfandade devido à AIDS. Segundo a projeção da OMS, Organização Mundial da Saúde, 70 milhões de vidas estarão afetadas nos próximos 20 anos caso não haja ações eficazes para todo mundo. Apesar das formas de prevenção, acontece ainda muitas pessoas que são contaminadas sem saberem. Então, qualquer sintoma de uma pessoa, seja um sintoma de gripe, um médico deverá ser consultado para evitar a proliferação dessa doença e que mais casos indesejados venham à tona para a sociedade. Por fim, conclui-se que a AIDS ainda é sim uma preocupação para a saúde mundial de toda a população. Por isso, as pessoas devem estar sempre se cuidando e se prevenindo.